Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de EBD, nesse currículo Fundamentos da Fé, que o Senhor tem nos dado como uma ferramenta importante para que a gente se aprofunde cada vez mais sobre o conceito bíblico da nossa fé. Por quem nós somos salvos, quem nos salvou e por que Ele nos salvou, por que Ele nos resgatou. Hoje nós vamos falar sobre Deus, o Pai, e vamos falar sobre um aspecto extremamente importante da vida do crente, a oração. E hoje nós temos aqui conosco Manu, temos Américo, temos Ailton e temos Jadinho também, Jadson conosco. Você é nosso convidado, é importante que você participe com a gente dessa aula online e que você possa participar desse mesmo conteúdo presencialmente no próximo domingo. E a gente tem feito isso para que as pessoas tenham cada vez mais solidificado o assunto, a matéria, de modo que aqui você pode participar ouvindo, participando também depois na classe interativa, e no próximo domingo, presencialmente na classe, você pode contribuir e ajudar o professor. Para tanto, nós vamos fazer um experimento para saber quem realmente tem participado dessa aula online e tem participado também, subsequentemente, da aula presencial. E nós temos aqui 9 Bíblias para cada uma das 9 classes que nós temos na igreja. Classe dos surdos, as 4 classes de adultos, a classe do Conheça a Sua Bíblia, a classe do Fundamentos da Fé, a classe que tem também dos idosos, dos nossos preciosos, a classe dos adolescentes da UAI, da JVTD. E eu quero dizer para você que você pode dizer para o seu professor na aula presencial que você participou da aula online e que você viu o anúncio dessa Bíblia. E nós vamos, então, anotar o nome das pessoas e nós vamos, então, distribuir, entregar uma Bíblia por classe para as pessoas que estiverem participando conosco aqui e também no modo presencial. Amém? Vamos lá, pessoal, vamos então falar sobre oração? Quem aqui orou hoje? A gente começou orando e a gente sempre começa orando. Mas, Jadinho, por que as pessoas têm que orar de mãos juntas e de joelhos? Pastor, isso é um assunto que eu também fiquei curioso e eu fui pesquisar sobre isso. Por que as pessoas oram de mãos juntas, cabeça baixa, de joelhos? A Bíblia nos relata alguns personagens que oravam de joelho. É uma posição de submissão. E durante a história cristã, alguns cristãos desenvolveram esse costume de submissão, de eu me rendo, estou com a mão juntas, Senhor, sou teu servo, pode me algemar. É isso Digamos mesmo. assim, é uma posição de submissão a Deus. É isso mesmo. Mas também a gente pode orar em pé, não pode? Pode, Pode não orar tem a também sentado, questão né? da posição correta de orar a Deus, mas uma posição respeitosa e estar naquele momento em conexão com o nosso Pai. É. Acredito muito que você, fazendo as suas orações, sempre, de joelhos, é importante também. Claro que para aquele que pode, é importante. E mostra exatamente essa ideia de submissão, essa ideia de rendido, de rendição a Deus. Mas também, no seu dia a dia, ore sem cessar. E isso aqui é importante. Vamos lá. O que é oração? Oração, orar é conversar com Deus. Oração é uma forma da gente se aproximar de Deus. E essa oração e essa aproximação, ela é feita para aqueles que querem falar e ouvir o que Deus tem a nos dizer. Isso é uma coisa muito importante. A oração não é um momento de nós apenas falarmos com Deus, mas é um momento de nós ouvirmos Deus falar conosco. Seja através da nossa própria consciência, seja através da nossa própria voz. E eu já tive experiências incríveis de estar orando e começar, e Deus levar o nosso pensamento, levar o meu pensamento a circunstâncias que eu não tinha em mente, e a gente começa a vislumbrar tudo aquilo, e é Deus falando, ministrando o nosso coração, passando como um filme, alguma coisa, e a gente vai sendo ministrado. A oração não é um momento somente de nós falarmos com Deus, mas é principalmente um momento de você ouvir Deus falando com você. A oração expressa a nossa confiança em Deus e é um meio pelo qual nós podemos aumentar a nossa confiança nele.
nós aumentamos a nossa confiança em Deus quando nós oramos a Deus. Quando nós dependemos da oração, quando nós dependemos da ideia de colocar diante de Deus. Quando nós dependemos desse momento de ouvir a voz de Deus diante das nossas petições e das nossas necessidades. Pastor, e a oração, ela mostra a intimidade do crente com o Pai, né? Nós estudamos os atributos de Deus. A gente conheceu quem é Deus e a oração, ela vai ajudar o crente a se conectar com o Deus que ele agora já conhece, que conhece os seus atributos que ele comunicou e aqueles também que ele não comunicou. Lembrando até sobre isso que Manu acabou de falar, sobre os atributos de Deus, e nós falamos sobre os atributos de Deus há 2 domingos atrás. No domingo passado a gente falou sobre Trindade e 2 domingos anteriores a gente falou sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. E a irmã Aide, essa semana, me mandou uma mensagem falando assim: pastor, eu assisti a aula e eu vi lá que não estava sendo listado a justiça, e a justiça também é um atributo de Deus. E é por isso a importância de você participar da classe interativa depois dessa aula, onde você pode contribuir também mais conosco. E eu respondi para ela e trago aqui de volta a questão. Sim, a justiça é um atributo que Deus comunica conosco. Deus comunica justiça para conosco. É importante a gente só lembrar de algumas coisas. A Bíblia diz: toda justiça, toda vingança a mim pertence, depende da versão. Uma coisa que é importante você saber: quando Deus se vinga, ele é totalmente justo. Quando nós tentamos fazer justiça, estamos apenas nos vingando. Então, cuidado, porque sim, Deus comunica a justiça dele conosco, mas cuidado para que você não esteja se vingando de alguém. Pastor, e tem uma questão importante, porque a justiça de Deus, ela não está separada da santidade de Deus, né? E às vezes nós temos que ter esse cuidado, porque a justiça humana não faz operar a justiça de Deus. Deus é santo, santo, santo. Então, quando Deus julga na medida certa, e nós não. Aonde prevalece a justiça humana, não opera a justiça de Deus. É isso? Mas vamos voltar a falar sobre oração. Orar é conversar com Deus. A oração expressa a nossa confiança em Deus e é um meio pelo qual podemos aumentar a nossa confiança nele. A oração, então, como o Tim Keller nos fala no seu livro, ele diz que a oração é a única porta de entrada para o autoconhecimento genuíno. É também a principal maneira pela qual experimentamos uma mudança profunda, a reordenação dos nossos amores. É a maneira como conhecemos a Deus, a maneira como finalmente tratamos Deus como Deus. A oração, e aqui é a melhor parte que eu mais gosto, a oração é simplesmente a chave para tudo o que precisamos fazer na vida. A oração é a chave, simplesmente a chave para tudo que precisamos fazer na vida. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade para falar que a oração ela não tem relação de que onde, quando, como ou de que maneira eu devo orar, mas tem relação de em que circunstância o meu coração está conectado com Deus. E normalmente isso é precedido de dependência, de eu demonstrar dependência no meu Criador. E às vezes 2 palavras são suficientes. Deus, eu preciso do Senhor nesse momento. E isso tem relação de, muitas vezes, algo que precede a uma reunião, ou precede a uma entrevista de emprego, ou uma situação de doença. Mas a dependência que nós demonstramos nesse momento em que nos conectamos é que faz toda a diferença. Verdade. Não importa a eloquência de como eu vou orar, não tem a ver com isso. Tem a ver com eu demonstrar dependência e entregar meu coração e confiança a Deus. E depois eu tenho uma experiência para compartilhar a respeito disso. Eu quero ouvir, viu? E um exemplo de oração assim urgente está no livro de Neemias que nós estamos agora, né? Nos cultos o pastor vem estudando conosco. Neemias ele faz uma oração muito rápida quando ele está entristecido e ele está na frente do rei Artaxerxes,
Artaxerxes. Sim, E ele ora ao Senhor e já responde. é isso mesmo. Então, nem sempre o tempo é que vai mostrar a qualidade da isso mesmo. oração. Quais os benefícios da oração? E aí eu preciso da ajuda de vocês agora para que a gente possa entender esses benefícios. O primeiro benefício da oração é saber que Deus nos responde. Está lá em Jeremias 33:3. Chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Saber que Deus cuida de cada um de nós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Está lá em 1 Pedro 5:7. Também saber, o outro benefício é saber que Deus nos livra dos medos, como está lá em Salmos 34:4, Américo. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Como também é importante a gente lembrar que mais um benefício é receber a paz que guarda a mente e o coração, como está escrito em Filipenses, no capítulo 4. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus Amém. os pedidos de vocês, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Assim como também é importante a gente lembrar que mais um benefício é que nós recebemos misericórdia e graça nos momentos de necessidades, como diz em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Amém. Além disso, lembrando também que Deus ouve as nossas orações. Enquanto aí tu procura um texto para poder nos fazer pensar, é importante a gente lembrar que Deus ouve a nossa oração. E eu lembro muito de Jó orando, clamando, pedindo e querendo sair de toda aquela circunstância que ele vivia. E Deus ouviu as orações de Jó. Mas graças a Deus, a ele mesmo, que ele não respondeu conforme Jó pediu. Mas ele ouviu. Salmos capítulo 4, versículo 3. Saibam que o Senhor o escolheu o piedoso. Amém. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Amém. Portanto, quais são os tipos de oração que estão descritos na Bíblia? Primeiro, nós temos oração de louvor. Oração de louvores, como está escrito em Hebreus, no capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. E no versículo 16, e que a gente não esqueça da beneficência, porque tais coisas agradam a Deus. Nós temos também a oração de gratidão, agradecimento, ação de graças, como está descrito em Efésios, no capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como também a oração de confissão, que está descrito nos Salmos 38, 18. É isso, Américo? Isso. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Oração de intercessão, oração pelas necessidades dos outros, como está em 1 Samuel, no capítulo 12, versículo 23, parte A. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhe ensinarei o caminho bom e direito. Amém. Como também, não é isso, Manu? Oração de petição pelas próprias necessidades. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Eu gosto da versão que diz, e Deus, aquele que quer sabedoria, peça a Deus que o dá livremente e não joga na sua cara. E ainda tem um detalhe, né?
que o versículo 6, ele reforça a importância de pedir com fé e sem Isso. duvidar, É isso mesmo. para que Deus realmente ouça e lhe responda, porque a fé é a demonstração de fé na oração, é esse momento de entrega e Deus sonda os nossos corações. É isso esse o mesmo. momento todo especial. Amém. Assim também como temos oração de súplica, clamor e pedido de socorro, como está descrito no Salmo 77, versículo 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Amém. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. Amém. E por fim, a sétima, oração de lamento, lamentação, como está no Salmo 142, versículo 2, não é isso, Américo? Isso. Derramo diante dele a minha queixa, à sua presença exponho a minha angústia. Amém. Diante de tudo isso, se Deus sabe de todas as coisas, por que nós precisamos orar? Diante da presciência de Deus, por que nós devemos orar? Primeiro porque Jesus orientou assim. Ele mandou assim, né? Missão dada é missão cumprida. Então, nós devemos orar. E para ter comunhão com Deus, Isso. a gente lê, né? Paulo fala sobre isso, da gente ter a mente de Cristo. A mente de Cristo através da presença do Espírito Santo em nós. Então, o que é ter a mente de Cristo? Como o senhor falou, muitas vezes a gente se pega orando a Deus e a gente está com um intento no começo da oração e no meio da oração a gente já muda aquilo, já faz um alinhamento com a vontade de Deus. Perfeito. Então, a gente ora para ter essa comunhão com o nosso Pai. Sim, Deus conhece todas as coisas e mesmo antes de falarmos, ainda assim, Ele quer que nós oremos a respeito de tudo na nossa vida. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido para Deus, mas revela a nossa obediência e a nossa dependência nele. Orar aumenta a nossa obediência e a nossa dependência nele. A oração nos torna conscientes da necessidade de termos de Deus e da confiança de que Ele pode corresponder conforme a vontade dele e não a nossa. É interessante também a gente entender que a oração nem sempre Deus vai responder da forma que nós gostaríamos, ou Ele pode inclusive responder com não. Né? Um exemplo disso é Paulo, quando ele tem lá o espinho na carne, e ele roga a Deus para que aparta aquele espinho dele, e Deus diz, a minha graça é suficiente para você. Esse texto é importante a gente falar um pouco, né, sobre esse texto do espinho na carne. Eu ia complementar, pastor, sobre essa questão assim, nós não sabemos como pedir, mas a presença do Espírito tem aqui ó, em João 16,13, porque quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Esse texto está aqui no final, em último slide. E é isso mesmo. Lembrando sobre o que Manu falou sobre o espinho na carne que Paulo ora, né? E o texto fala de forma muito clara ali, e eu gosto muito desse texto. Esse texto tem chamado muito minha atenção ultimamente, que é a ideia de que Paulo, ele começa o capítulo, né, dizendo que conhece uma pessoa que subiu ao terceiro céu, viu coisas inefáveis, incríveis, né? E só a partir do verso 10, 11 ali, é que ele pega e fala, reconhecendo que foi ele, né? E a mim não foi permitido revelar, né? E aí ele fala de que um mensageiro de Satanás vinha e esbofeteava ele todas as manhãs. Ele ora a Deus por 3 vezes pedindo que passasse, né? Que deixasse de acontecer aquilo. E Deus, de uma forma muito cavaleiro, né? Muito educado, Deus diz, não vou fazer, não vou tirar. Porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É interessante a gente pensar sobre isso quando Deus diz esse não para Paulo, pensando sobre qual era o motivo do espinho na carne. Alguns vão dizer que era porque ele tinha um problema, uma deficiência nos olhos. Outros vão dizer que é porque ele não casou e vão falar sobre a sexualidade dele. Mas o mais interessante que eu já pesquisei e estudei em um dos autores mortos é de que Paulo era lembrado pelo mensageiro de Satanás que vinha e esbofeteava. Isso é a ideia de vergonha, que trazia vergonha para o seu coração, era de que ele era matador de cristãos.
Ele podia ter feito milagres, a víbora pica ele e ele sacode o braço e cai no fogo, e ele ressuscita Eutico, e ele faz um milagre, e ele ouve o Espírito Santo impedindo ele, passa para Macedônia, e ele fez grandes coisas, mas ele precisava todos os dias ser lembrado por essa vergonha de ter sido esbofeteado, lembrando: você é matador de cristãos, você destruía famílias, pessoas. Entenda bem, meu irmão, minha irmã, muitas vezes Deus vai dizer não para nós, para que o nosso caráter cristão seja trabalhado, seja tratado, seja forjado. Muitas vezes o não de Deus é muito melhor do que o sim que nós esperamos. E não é fácil isso que eu estou dizendo. É muito mais difícil querer ouvir o não, porque não supre aquilo que a gente pensa de ter como necessidade ou como desejo. Mas quando nós recebemos um não de Deus, Ele está tratando, preparando, forjando e muitas vezes melhorando o nosso caráter. O que seria de Paulo se Deus simplesmente tirasse a vergonha de ser esbofeteado todos os dias, sendo lembrado: você é pecador, por mais que você esteja fazendo coisas grandes, sou eu que faço através da sua vida. O não de Deus também é muito importante nos momentos das nossas orações. É por isso, pastor, que o próprio Paulo vai dizer que quando ele vai pregar ou quando ele vai falar às pessoas, ele esmurra a si mesmo para que ele lembre exatamente de quem ele é, para que ele cumpra exatamente aquilo que ele está falando conforme a vontade de Deus e não a própria vontade dele, né? Essa colocação que o pastor fez em relação ao emissário de Satanás que vai esbofetear todos os dias é para poder te dizer: Paulo, olha quem você era e olha quem eu o tornei. Então, nunca deixe que o meu espírito se aparte de ti, né? Podemos aí até lembrar de Davi. Qual era o grande medo de Davi? Era que o Espírito Santo de Deus fosse retirado dele. E não de perder o trono. E não de perder o trono. Mas o medo de Saul era de perder o trono. Era de perder o trono. E não de perder o espírito. Essa é a grande diferença entre eles. Porque existe um homem que chama-se segundo o coração de Deus, porque a vontade dele era ter comunhão com Deus. Pouco importava o trono para ele. O trono era uma consequência da obediência. O importante era a presença do Espírito. Quanto tempo devo orar? A Bíblia não estipula quanto tempo específico nós devemos dedicar à oração, mas orienta que nós devemos orar todo o tempo. Como diz em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 17 e 18, dizendo: orai sem cessar. Isso não quer dizer orações longas. Isso não quer dizer que nós devemos sempre estar fazendo orações longas. Podemos também. Mas a ideia desse texto, orar sem cessar, orar e sem cessar, é de que a gente deve estar em prontidão de oração sempre. Você pode orar, e quando a gente sai para entregar pão, café e água para morador de rua à noite, nas madrugadas, com os religados e com os irmãos da igreja, muitas vezes a gente está orando no meio da rua de olhos abertos. A gente às vezes vai estar dirigindo e vai estar com o nosso pensamento em oração a Deus, em prontidão de oração. E isso é orar sem cessar. É estar a todo tempo conectado com o Senhor, para que o nosso coração esteja sempre submetendo a nossa vida, as circunstâncias, aquele momento, a gente esteja submetendo a Deus, orando sem cessar, é estar em prontidão de oração. Eu quero contar a experiência que eu tive. E foram duas experiências, na verdade, vou ser bem sucinto aqui, que fizeram toda a diferença. A primeira foi quando eu tive a minha filha internada durante 7 dias. Esse foi um momento que eu me entreguei a Deus. Eu me entreguei de coração e de mente, porque eu dependia dele. Eu dependia que ele urgentemente agisse. E eu cheguei a pedir que ele
tirasse até a minha vida, Ainda bem que mas ele que não ouviu. e preservasse a vida de minha filha ali. Ver ela tão pequenininha, tão frágil, Ele fez mais do que o que você pediu. muito Muito mais. melhor. Ele não tirou Deus sua é vida bom. e permitiu a vida dela. E além do mais, eu tenho uma segunda experiência que foi, eu senti o Espírito Santo me chamando para orar por uma senhora que estava ali próximo do açaí aqui da Paralela. E no primeiro momento eu simplesmente não respondi o chamado. Passei batido, isso não é comigo não. E mais adiante eu fui tomado pelo Espírito Santo, falando nitidamente ao meu ouvido: volte. Eu quero que você ore pela vida dela. Foi uma oração muito rápida. Eu só lembro de ter perguntado: a senhora acredita em Deus? Deus mandou eu orar pela vida da senhora. E eu só chorava. Se você ainda não passou por essa experiência, eu espero que Deus te chame num momento como esse, no particular, porque não tem nada igual. Todos nós somos pecadores, todos nós carecemos das misericórdias todos os dias. Mas esse encontro faz toda a diferença na vida do cristão. E esse orar sem cessar, pastor, que eu falei nesses 7 dias, não foi orações longas. Perfeito. Foram durante o dia entregando o Isso. coração, a mente, confiando, sem duvidar que Deus agiria, ele agiu. Glória a Deus Em por prontidão de oração. isso. Orai sem cessar. Pastor, Oi. também tem uma questão que Jesus, quando ele estava ensinando aos seus discípulos a orar, ele fala das vãs repetições com os pagãos. E quando ele está falando isso, é que a nossa oração não deve ser um mantra, Perfeito. mas um relacionamento sincero com o nosso Pai. Perfeito. E que seja uma oração natural, espontânea do nosso coração. Porque Conversando. ele já sabe o que nós vamos Perfeito. pedir antes de pedirmos. E a gente não precisa ficar repetindo tantos textos que ele mesmo mandou escrever na Bíblia, né? E o importante é que quando vamos orar, prestem atenção, todas as orações de Paulo, ou muitas colocações de Paulo, é uma colocação de quando você vai orar com subserviência. Paulo se coloca em oração como servo. Senhor, eu como teu servo, sempre dessa forma, porque a oração é uma conversa entre pai e filho, entre os dois melhores amigos, mas a oração é, acima de tudo, um momento de obediência à vontade de Deus, à plena vontade de Deus. E um exemplo disso é Jesus orando no Getsemane, né? Ele ali, ele mesmo sendo Deus, ele se coloca, né, em obediência. É um momento de extrema angústia, isso nos ensina. Jesus nos ensina o tempo todo a orar, né? Ele está no meio das multidões, ele se retira depois para orar. Ele nos ensina até esse relacionamento de intimidade com o Pai. E no momento de maior angústia, ele convida os seus melhores amigos, os mais próximos, para orar com ele, que fala também da importância da comunhão dessa oração conjunta, mas também ele tem um momento que ele se derrama para o Pai e ele também se submete à vontade do Pai. É interessante isso porque Jesus, sendo Deus, foi quem mais orou a Deus em toda a Bíblia. E se colocando nessa passagem que a irmã Manu citou, ele diz o quê? Pai, se é da tua vontade. Primeiro ele pede, passa de mim, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E ele ora 3 vezes falando isso. E só na 3ª vez é que os anjos vêm e o servem. Devemos então orar. Como devemos orar? E aí a Bíblia fala, nos ensina que as nossas orações devem ser dirigidas a Deus. E aqui eu quero fazer uma lembrança. A gente às vezes tem visto pessoas que têm orado falando com Jesus e no final fala que é em nome de Jesus. Ou em teu nome, né? Nós devemos orar a Deus pedindo em nome de Jesus, intercedidos pelo Espírito Santo do próprio Deus. A nossa oração deve ser dirigida a Deus.
ela deve ser endossada, falada, crida em nome de Jesus. E ela é intercedida, conduzida, mediada pelo Espírito Santo de Deus. Pastor, vale ressaltar que pedir em nome de Jesus não são palavras mágicas. Perfeito. Né? A gente está com a vida errada, mas ali no final, em nome de Jesus, aí Deus vai ouvir porque a gente citou o nome de Jesus. Não é isso. A própria oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso, não termina em nome de Jesus, amém. Esse em nome de Jesus é um alinhamento através do Espírito Santo com a mente de Cristo, para que o Pai nos escute e a gente possa ter essa boa conversa. É isso mesmo. Na oração do Pai Nosso, ele nos ensina o seguinte: que seja feita a vossa vontade. Então, nós oramos, aprendemos a orar, que seja feita a vossa vontade, e por muitas vezes, quando Deus faz a vontade dele, aí a gente se sente contrariado. A gente ora isso, mas a gente muitas vezes Que é a nossa vontade. quer a nossa vontade. Não devemos orar a anjos, a imagens e nem a santos, como diz lá no Salmo 65:2. E é interessante isso porque muitos de nós, não todos, mas muitos de nós vieram da Igreja Apostólica Romana. E lá é aprendido da ideia de orar para os santos. Quando a pessoa se converte e vem para a igreja protestante, para a igreja evangélica, então ele começa a orar para o santo dos santos. O problema é que talvez nós precisamos cuidar para que a mesma idolatria que tínhamos lá, não tenhamos também aqui. A mesma idolatria que tínhamos quando orávamos para os santos, pedindo, clamando, fazendo promessas, que a gente não traga esse mesmo conceito para dentro da igreja evangélica para falar com Jesus, com o santo dos santos. Porque às vezes nós idolatramos as pessoas, os santos lá na Igreja Apostólica Romana e também dentro da Igreja Protestante acabamos também idolatrando a Jesus. E a ideia de ter um ídolo é a ideia de que você faz uma promessa e ele vai te ouvir e ele vai acatar o seu pedido. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, de que Jesus Cristo muitas vezes não vai acatar. Não vai fazer exatamente como você está pedindo porque você fez uma promessa, mas porque o seu coração está alinhado com o coração dele e a vontade dele e não a nossa é que vai ser estabelecida. Você pode orar e pedir, mas não idolatre, não traga a ideia da idolatria, traga a ideia de uma submissão, uma ideia de conectar o seu coração com o coração de Deus, para que você ore em o nome de Jesus, para que a vontade de Deus, o Pai, seja cumprido sobre as nossas vidas. Pastor, e há uma conexão profunda entre conhecer essa vontade por meio da Escritura, né? O meditar na Escritura e orar. Porque a vontade do Pai ela já foi revelada, né? E quando a gente ora, lembrando o que o próprio Deus já nos revelou e pedindo conforme o que está na palavra, nós sabemos que esse Deus que é zeloso e fiel com Ele mesmo, Ele vai nos ouvir. E não vai ser uma oração apoiada no nosso coração, no nosso entendimento que é enganoso. Pastor, uma questão quanto à adoração a não ser a Deus. No Apocalipse, né, João, de ver toda aquela revelação que foi passada a ele por um anjo, ele se coloca de joelhos perante aquele anjo e vai adorá-lo. E o anjo, ele responde: não faça isso, pois eu sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e todas as pessoas que obedecem às palavras deste livro. Amém. Esse foi um momento junto com os 24 anciãos ali também, que estava falando com João. Devemos também orar, e essas orações devem ser feitas em nome de Jesus. Ele é o nosso mediador, como está descrito em João, no capítulo 16, versículo 24. Devemos fazer com que essas orações sejam feitas com fé, crendo que Deus existe e abençoa os que o buscam. E como diz em Hebreus 11:6, aqueles que se aproximam dele e que o buscam, ele é galardoador. Como também em Tiago 4:3, e devemos orar pelos motivos certos, com um coração reto, sem segundas intenções. Como diz em Tiago 4:3, pedis e não recebeis, porque pedis mal,
porque pedis apenas para o vosso próprio deleite. E é importante a gente entender que já aconteceu algumas vezes na classe dos alunos perguntarem assim: professor, eu ouvi a pessoa falando que determinada pessoa deveria orar por mim porque essa pessoa tem uma oração forte. Muito comum isso, né? Isso chega muito pra gente. E é importante dizer que não tem para humano oração forte. Não tem. Porque tudo o que pedir será somente dado por Deus conforme a vontade dele. E aí, muitas vezes, homens, pastores, oradores, se colocam dizendo que eu oro e Deus cura, eu oro e Deus cura, colocando como se Deus fosse assim, ó, é o meu office boy que em determinado momento eu peço e ele executa aquilo que eu estou fazendo. E isso não é verdade, né? Deus é soberano, a vontade dele é que vai valer em todos os aspectos e não tem esse negócio de oração forte, oração fraca. Oração você coloca diante de Deus um coração quebrantado, sabendo que é servo. Isso também, e o que eu estou falando é verdade, a gente precisa estar atento. Porém, não inviabiliza alguns textos que Jesus nos ensina, quando ele fala para a gente, quando ele traz a parábola sobre o juiz insensato, né? Que a mulher vai lá e pede de madrugada, e o juiz vai e atende, e aí ele pega e se compara dizendo assim, se um juiz insensato ouve o pedido, a súplica dessa mulher, imagine eu que sou Deus justo e sensato. Como também o texto que o próprio Jesus fala, pedis, pedis, pedis e será dado, bateis e será aberto. E esse mesmo texto é quando Jesus nos ensina de que nós devemos pedir ao Pai, porque Ele mesmo se revela dizendo, se vós que sois maus, se o filho teu pedir um pão, darás então uma cobra? Então, e ele vai explicar, quem dirás a mim, que sou bom? Não inviabiliza, e o Ailton está certo, mas não inviabiliza. Ore a Deus, apresente a sua súplica ao Senhor. E no momento da oração, Deus vai amoldar o seu caráter, vai amoldar o seu coração. E Ele vai fazer você compreender a vontade dEle, diante até mesmo do que você está pedindo. É porque quando o homem se coloca, por exemplo, ó, fulano tem uma oração forte, o irmão tem uma oração forte. O que torna? Isso é uma idolatria. Eu posso olhar e falar, irmão Jade, isso aqui vai orar, e por tudo que ele ora, acontece, né? Eu tenho um pastor que é amigo meu que ele entrou em crise porque chamaram ele para ele orar por um enfermo em determinado momento. Ele foi lá, orou, e depois as pessoas agradeceram porque a senhora ficou curada, ficou boa. E aí, tempos depois, pediram para que ele fosse orar e a pessoa morreu. Por quê? Porque ele é apenas um instrumento usado para cumprir a vontade de Deus. A oração do justo pode muito em seus efeitos, ele está nos incitando a andar num caminho de retidão. Não que a gente vai moldar a vontade ou mudar a vontade de Deus, mas nós vamos estar em comunhão constante com Deus e aí nós vamos ter, pelo Espírito Santo, um entendimento correto. E quando a gente faz uma oração, Deus não é um ser bobo, que a gente fica, tu és santo, aí ele chega, eu sou santo, tu és maravilhoso, eu sou maravilhoso. Não, a oração fala mais sobre nós, dessa necessidade que nós temos de estar conversando com ele. Então, lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27, diz, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda nossos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, intercede por aqueles que são separados por Deus, separados para Deus. E a nossa oração é diferenciada no sentido de que nós então passamos a ter a mente de Cristo em oração.
Mas o Consolador, como também diz em João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Devemos ter algumas considerações importantes sobre a oração, de que é a ideia de orar a sós. E Daniel subiu até o seu quarto e orou 3 vezes. E isso foi nesse texto de Daniel 6, é exatamente quando Dário é impetrado, enganado pelos seus súditos, porque naquele tempo ele tinha designado 120 sátrapas, que eram como governantes, e colocou 3 pessoas sobre esses governantes. Um desses 3 era Daniel. E Daniel, sendo talvez o tal inimigo deles, eles falam: Daniel é um homem justo, correto, a quem não se tem do que apontar. Imagina o inimigo, sabe? Imagina alguém que não gosta de você, assim, eu não tenho do que apontar de erro sobre esse homem, sobre Daniel. E aí eles criam uma situação para que então ninguém orasse para ninguém, para nenhuma divindade, se não fosse para o rei. E Daniel subiu e orava todos os dias no seu quarto. Foi pego, então, nesse tempo, orando, e aí ele foi colocado na cova dos leões. Foi livre na cova dos leões e os seus inimigos foram jogados logo depois ali dentro, no mesmo lugar da onde Deus o livrara. Mas Daniel subiu para orar sozinho. Ele subia e orava no seu quarto, no seu secreto. Jesus frequentemente também saía a lugares solitários para ficar só e orar. Em muitos momentos, Jesus fez isso. Quando orardes, Mateus 6, Jesus nos ensina: quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensarás. É a ideia de que nós não devemos fazer como o próprio Jesus fala sobre os fariseus, orando em praça pública e fazendo com que a oração é um momento de intimidade entre você e Deus. A oração é um momento em que você ouve a voz de Deus. Portanto, entre no seu quarto, no secreto. Entre no seu quarto, feche a porta. Faça isso literalmente. Feche a porta, dobre os seus joelhos e ouça a voz de Deus muito mais do que o que você fala para Deus. A oração também pode e deve ser considerada em grupo. Deus se agrada quando procuram a Ele em grupo e se humilham para adorá-lo, como diz lá em Mateus 18, 19 e 20, que as pessoas pegam esse texto, que Jesus pega e diz, né? Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E esse texto pensado, é óbvio que ele não deixa de ter valor, mas esse texto ele está falando, fazendo referência sobre um irmão que se afastou, que pecou, que errou e que foi confrontado por uma pessoa, foi levado 2 ou 3 e depois foi levado até a igreja para que depois seja considerado publicano. Então esse texto está falando sobre a reconciliação desse irmão. Quando estiverem 2 ou 3 testemunhas que foram até ele, então essa pessoa é restaurada e Deus ouve. Jesus vai estar presente junto com aquelas testemunhas. Mas é óbvio que a gente pode pensar esse texto e ele vai nos servir, porque quando você estiver sozinho, reunido com 2 ou 3, Jesus também estará ali. Os crentes encontram força e comunhão a orar em grupo, como diz lá em Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Atos 2,42 nos ensina: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pedro também lá em Atos, do capítulo 12, versículo 5, diz: pois ele, Pedro, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pastor, Pois não. é importante a gente lembrar no livro de Atos mesmo, que toda decisão que os irmãos na igreja primitiva tomavam era com base
Na oração. Na oração, no jejum. Eles não iam para lugar nenhum sem antes orar e suplicar para que o Espírito de Deus desse essa direção. É verdade. Antes da conclusão, e não podemos nunca esquecer de que o ministério pastoral, ao qual os apóstolos receberam ali para pastorear o povo, quando eles dividem para que 7 homens fossem escolhidos para cuidar daquilo que era material, para dividir entre as pessoas, e eles disseram: nós precisamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. A oração é uma importante ferramenta e que nunca pode ser negligenciada por todo aquele que é crente e que quer manejar a palavra do Senhor. Concluindo então, nossa comunhão com Deus através do Senhor Jesus Cristo é manifestada principalmente através de nossas orações. Elas são evidências do nosso relacionamento com Ele. Ele não apenas fala conosco através de sua palavra, mas também nos concedeu o maravilhoso privilégio de nos comunicarmos com Ele em oração. Nunca esqueça, ore a Deus, em nome de Jesus, intercedidos então pelo Espírito Santo de Deus. Na próxima aula, então, nós vamos falar sobre Jesus, o Filho, e a humanidade e a divindade dele. A função hipostática de Jesus, você vai ouvir a gente falar sobre isso na próxima semana. Hoje, agora, você pode participar da nossa classe interativa, quando teremos professores que vão participar dessa aula e que também vai receber uma Bíblia, se você der o seu nome de que participou dessa aula. E você também pode concorrer para receber uma Bíblia dessa participando conosco da classe interativa, agora, depois dessa aula, com o QR Code que aparece, ou você clicando no link que tem no chat. Até a próxima semana, querendo Deus, em nome de Jesus.